Olá, a paz do Senhor Jesus, igreja, amigos, povo abençoado do meu Face. Eu quero glorificar a Deus por poder estar tendo essa oportunidade de poder estar ministrando 21 dias aqui com um propósito da nação brasileira. Um propósito muito grande que tem mexido durante esses dias com muitos corações, com muitas vidas e principalmente com o mundo espiritual. Nós aprendemos que servir ao Senhor não é somente nos momentos bons, mas servir ao Senhor também é nos momentos difíceis. E durante esses 21 dias eu estarei servindo a Deus, servindo as almas, trazendo palavras que venham trazer fortalecimento, que venham trazer ensinamento, que venham dar direcionamento para pessoas. Estamos passando por um momento de tribulação muito grande e há uma batalha no mundo espiritual que tenta nos tirar do propósito de Deus. Mas a palavra do Senhor nos instrui que em momentos assim, precisamos nos retirar para orarmos e precisamos clamar. A nossa nação vive uma batalha espiritual muito grande nesse momento e nós, líderes espirituais, nós precisamos levar as verdades, nós precisamos nos unir em oração. E essa campanha de 21 dias, ela tem como propósito de que o Senhor, Ele haja, Ele ouça as nossas orações e Ele também responda segundo a vontade dEle, responda da maneira que é necessário ser respondido. Isso já vai direto em mim e em você. Vai ser estabelecido aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós queremos. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós oramos, quando nós temos alguma dificuldade, quando nós precisamos ser socorridos por Deus, a palavra nos instrui a buscar nele. E nessa campanha de 21 dias nós estaremos buscando no Senhor revestimento espiritual, para que o nosso espiritual venha estar sensível a ouvir a voz de Deus, para que a gente esteja preparado para as batalhas que virão. Porque no meio do caminho a gente sempre dá uma esmorecida, é natural. O nosso corpo sente essas batalhas. Mas se orarmos juntos, nós ganharemos forças no mundo espiritual e a nossa oração, ela chegará ao trono do Senhor. E eu creio que Deus enviará respostas. E nós precisamos jejuar juntos para estarmos preparados para nos revestir espiritualmente. Então nós teremos 21 dias de muita oração, de muito clamor, de muita entrega, de muita busca. Eu quero dizer algo para você. Retire um tempo para poder orar a Deus. Retire um tempo para poder ouvir Ele falar e retire o tempo para poder tirar uma palavra. Porque Deus vai falar aqui, mas Deus também vai querer falar com você no sigilo, no secreto e vai falar com você através da palavra dEle. Então nós vamos iniciar essa campanha de 21 dias de oração no livro de Mateus, capítulo 6. Já que estamos falando de uma campanha de oração, nós vamos estar iniciando com Mateus capítulo 6, eu vou estar lendo o versículo 6. Mas tu, quando orardes, entre no teu aposento e feche a tua porta, para que o teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Essa palavra de Mateus capítulo 6, nós vamos ver aqui o Senhor, Ele continuando o sermão da montanha. E nós vemos que Jesus, Ele traz uma instrução clara
daquilo que é necessário fazer para que a gente entre em espírito com o Senhor nosso Deus. E o Sermão da Montanha, ele vem nos ensinar a todos os discípulos, todos aqueles que creem, todos aqueles que querem, estar na comunhão com o Senhor. Ele vem nos ensinar a orar ao nosso Pai da maneira correta. E esse sermão, essa continuação do Sermão da Montanha, Jesus, ele nos instrui para que a gente busque primeiro o reino de Deus e depois a sua justiça. Então nós precisamos orar, porque a oração do Pai Nosso, ela nos leva ao Senhor. E ela faz com que eu e você tenham intimidade com Deus. E essa oração, ela vai trazer para mim, para você, o reino de Deus. E ela vai trazer também a sua justiça. Mas por que o Senhor disse: quando orares, entre no teu quarto? Quando fala, fecha a porta do teu quarto para orar, a palavra do Senhor, ela está nos instruindo, porque isso vai submeter eu e você a ter total privacidade com Deus. Isso vai fazer com que eu e você se ligue diretamente no Senhor. E essa oração, ela precisa ser de portas fechadas, porque vai te levar a alguém que é celestial e alguém que é espiritual. Então não tem como a gente manter uma intimidade, uma comunhão, se a gente não reservar aquele tempinho. A porta fechada, ela significa ter um momento só com Deus. Aqui nós vamos clamar por tantas vidas, por tantas pessoas. E é muito importante que a gente ore em comunhão, em espírito, ore em concordância, para que a nossa oração, ela atue diretamente no coração de Deus. E tudo que Deus quer de mim, de você nessa campanha, é que nós sejamos sinceros, que a gente verdadeiramente abra o nosso coração e se entregue para Ele. Fechar a porta significa se desligar da terra, se desligar das coisas terrenas, se desligar, um pouquinho do WhatsApp, das publicações. Fechar a porta significa desligar-se daquilo que vai tirar a minha comunhão e a sua comunhão com o Senhor. Se desligue dos problemas, das preocupações. Esse momento, ele vai trazer um preenchimento para mim e para você, que vai afligir diretamente a nossa alma, trazendo calmaria, tranquilidade, mansidão, para que eu e você seja direcionado pelo Senhor. Deus, ele está sempre presente comigo e com você, mas para que a gente possa tocar nele e ele possa se manifestar em nós, é necessário a gente ter essa comunicação através da oração. E é por isso que é importante que eu e você vá em secreto falar com o Senhor, fechando a porta do nosso quarto, tendo um momento só com Ele, reservando e não abrindo mão disso. Deus, ele sempre vai levantar pessoas para serem porta-voz de oração sobre a vida de outras. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele foi alguém que estava instruindo e ensinando os seus discípulos. E nós vimos ele aqui direcionando diretamente para os seus discípulos. Discípulos que estavam aprendendo, discípulos que estavam sendo ensinados por ele, discípulos esses que levariam esses ensinamentos a outras pessoas. Então, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós vamos entender que é necessário Deus levantar pessoas para nos ajudar. Porque tem pessoas que não têm forças para orar. Tem pessoas que querem buscar por um propósito e às vezes elas não sabem de que maneira elas começar. E é por isso que Jesus ele ensinava. É necessário que eu e você entenda que existem pessoas que precisam dessa ajuda espiritual. E precisam também de alguém que puxe a fila e as ajude,
segundo o propósito que elas também acreditam. E nós estamos aqui nessa campanha de 21 dias porque nós acreditamos na palavra do Senhor. E nós acreditamos que o governo que é estabelecido com a permissão de Deus é um governo também que necessita de orações. E nós precisamos orar pela nação brasileira, para que os governos a serem estabelecidos, eles tragam profundidade daquilo que nós cremos. Eles venham correspondente aos princípios da palavra de Deus, que é aquilo que nós fomos instruídos por essa palavra. É aquilo que nos ensina a andar em retidão ao Senhor, cumprir os princípios. E quando nós falamos de princípios, nós falamos de deixar o nosso eu, as nossas indiferenças de lado, para clamar por uma nação, para clamar por um povo que será direcionado por líderes, por governantes. Nós precisamos interceder por aqueles que o Senhor permitiu estar no governo. E nós precisamos interceder por aqueles também que vão atuar. Então é necessário que a gente se una em oração. É necessário que a gente busque os propósitos para que a gente não venha perecer. É necessário que a gente interceda pelas famílias, por todas as famílias, independente de classes sociais, independente de crenças religiosas, nós temos que fazer a intercessão para que nós não viemos cair na mão dos nossos adversários e viemos perecer amanhã. Ninguém passa despercebido diante do Senhor. Ninguém passa despercebido diante da presença de Deus. E é por isso que quando a gente se dedica em oração, em consagração, e nós se dedicamos à palavra de Deus, a soberania de Deus, ela é manifesta sobre as nossas vidas. Não se esqueça que Deus, Ele é o Criador de tudo. E Deus, Ele estabeleceu princípios de governo. E não tem como eu e você fugir. Não é cristão porque eu sou cristã. Não é porque eu creio no Senhor. Isso quer dizer que eu não tenho que estar a par daquilo que está acontecendo no governo político. Não. A palavra me instrui a saber. A palavra me instrui a buscar informações. E a palavra me dá instruções claras de que eu preciso orar e pedir direcionamento de Deus. E a palavra me instrui também que quando nós vamos avaliar alguém, avaliar algum governo que vai ser estabelecido, nós precisamos priorizar as pessoas que estão priorizando aquilo que corresponde com o que Deus, Ele nos ordenou. Deus, Ele é Criador, Ele é o nosso Criador, mas Ele é justo. Ele é justo e Ele ouve sim a oração daqueles que são sinceros. Ele ouve sim e Ele conhece a intenção dos nossos corações. Às vezes somos mal vistos por pessoas. Às vezes algo que a gente fala, algo que a gente comenta, algo que a gente declara, faz com que pessoas nos entendam mal, faz com que pessoas olhem para mim, para você, de maneira diferente. Mas é necessário que as pessoas entendam que o Senhor, Ele é justo com aqueles que estão andando em retidão. É necessário que as pessoas entendam que nós estamos se levantando para clamar para que o reino de Deus venha a ser estabelecido sobre a nação brasileira. Não é sobre a minha vontade, não é sobre a tua vontade, é sobre a vontade que o Senhor estabeleceu. É sobre guerrear, batalhar nas orações. É sobre entrar sobre as regiões celestiais e clamar a presença de anjos e arcanjos para guerrear contra principados e potestades, contra as hostes das maldades que atuam nas regiões celestiais e todos os dias tramam contra eu e contra você, contra mim e contra a tua casa, contra a minha e a tua família. E o alvo de Satanás sempre será a destruição.
E é por isso que a gente precisa ser instruído pelo Senhor e buscar por aquilo que se aproxima da palavra de Deus. É sobre o Senhor, é sobre valores e princípios que nós não podemos abrir mão. É sobre defender a nossa família. É sobre estar debaixo de obediência de alguém que é soberano, de alguém que é percebível. Não é tão difícil, irmãos, perceber quem está nos direcionando às coisas verdadeiras de Deus ou quem está nos direcionando às coisas do mal. Tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor não é alguém que vem de Deus. Tudo aquilo que opera contra os princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que fere os direitos da família, tudo aquilo que vem para trazer maldade e criar algo que já foi criado pelo Senhor, fazer a desconstrução de algo que o próprio Deus construiu, irmãos, está fora. E nós precisamos estar mediante aquilo que condiz essa palavra. E eu vou sim falar dos valores de Deus. Eu vou sim defender os valores e os princípios daquilo que eu creio. Eu não declaro só a minha fé, mas eu creio e procuro seguir os princípios estabelecidos pelo Senhor. Não é sobre mim, é sobre deixar o meu eu, a minha vontade de lado, para que a vontade do Senhor seja estabelecida. E muitas vezes, para a vontade de Deus ser estabelecida nas nossas vidas, vai ser necessário sermos caluniados, vai ser necessário sermos perseguidos, vai ser necessário o povo se levantar contra nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós proclamamos uma palavra que traz libertação para almas. Nós levamos uma palavra que convence pessoas a estar em salvação com o Senhor. E o maior fundamento dessa palavra é salvar almas e libertar vidas do pecado, do engano. E eu vou falar dos valores de Deus, sim, vou defender os valores que foram estabelecidos por Deus da família, em amor, em explicar também o porquê nós acreditamos nisso. E nós precisamos ensinar para que as pessoas que não entendem, elas saibam quem é o Senhor. E o nosso dever é declarar essas verdades, porque quando a palavra chega sobre a vida de alguém, o Espírito Santo de Deus convence. E nós vamos ganhar pessoas para o reino de Deus, levando a verdade, somente a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E ninguém pode distorcer aquilo que está na palavra. Porque ela mesma diz: céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Nós estamos vivendo, irmãos, sinais da volta de Cristo. E tudo o que tem acontecido esses últimos tempos, toda essa exaustão espiritual, todo esse conflito que nós estamos vendo, pessoas, fazendo grupos, pessoas se desfazendo, amizades, pessoas deixando de estar em comunicação com outras, porque acham isso, porque acham aquilo. Tudo isso está na palavra de Deus. A palavra já nos instruiu que passaríamos por isso. Estamos tendo sinais claros todos os dias da volta de Cristo. E até que Ele venha, nós teremos que continuar ministrando a palavra de verdade. Ainda que isso fira diretamente o ego de pessoas. Ainda que isso tenha que acontecer para que haja desconstrução dentro de nós. Mas nós não podemos deixar de lado, deixar embora valores que a palavra de Deus nos instrui. Nós não podemos deixar de praticar princípios da palavra do Senhor, porque nós vamos perder amigos. Não! A palavra do Senhor diz que quando nós perdemos a nossa vida por amor a Cristo, nós ganhamos uma vida com Ele. E quando nós deixamos
de perder essa vida para viver somente essa vida aqui, nós vamos perder a Ele. Então é um momento de reflexão, é um momento de orarmos, é um momento de tirarmos momentos assim para buscar direcionamento de Deus. E eu convido você a fazer parte dessa campanha de 21 dias de oração. Eu convido você a entrar em propósito pela nossa nação brasileira, a interceder pelos governantes que estão hoje governando o país e a interceder por aqueles que irão entrar. Nós precisamos clamar, porque há uma batalha nas regiões celestiais. Mas a palavra do Senhor diz que se nós nos unirmos, se nós clamarmos, o Senhor ouve e responde. Reino dividido não traz prosperidade para ninguém. E nós precisamos entender que nós temos que lutar a favor do reino de Deus. Nós temos que lutar a favor da palavra de Deus. Nós temos que guerrear a favor daquilo que é verdadeiro. Não vamos nos corromper. Não vamos deixar as perseguições nos abalar. Mas vamos sim falar a palavra de verdade. E vamos alcançar corações que precisam ser alcançados. Vamos desconstruir mentiras que o inimigo construiu por tanto tempo. Vamos orar para que cada palavra entre no coração de alguém e traga grandes reflexões. Eu não estou falando para você que você é obrigado a fazer, você é obrigado a seguir, mas eu estou dizendo para você, se dê a oportunidade de ouvir uma palavra, se dê a oportunidade de tirar um tempo com Deus, se permita abrir a palavra do Senhor e deixar ela falar com você. Quando o Senhor Jesus estava instruindo os seus discípulos a orar, Ele estava dizendo: o Senhor Deus, que é o nosso Pai, Ele está esperando para ter um encontro contigo. Então esses 21 dias de oração, que é a favor da nossa nação brasileira, que venha ser também 21 dias de transformação em nossa vida, que isso gere arrependimento dentro de mim e de você, que isso gere transformação na nossa alma e que a gente venha sim respeitar o nosso próximo e que a gente venha entender que não é humilhando, não é desfazendo, não, é levando uma palavra de esperança, é levando uma palavra de fé, é dizendo para eles que não tem como se aproximar de Deus, convencendo, dizendo para pessoas que, apoiando pessoas à prática do pecado, não é assim que nós vamos vencer, é dizendo para elas que a prática do pecado terá de Deus uma punição, de que apoiar a quebra de princípios daquilo que Ele mesmo estabeleceu vai gerar danos sobre você, danos sobre a sua vida espiritual e pode atingir toda a sua família. Nós estamos lutando pelos valores da família, por princípios que foram estabelecidos por Deus. Estamos guerreando não contra pessoas, mas estamos guerreando contra as maldades que foram estabelecidas pelo inimigo. Que haja desconstrução de engano nessa campanha de 21 dias. Que o Senhor Ele possa desbloquear as mentes que estão escravizadas pelas mentiras. Que o Senhor Ele possa desbloquear a mente de pessoas. Que as escamas dos olhos que estão cegados possam cair por terra em nome de Jesus. Eu quero declarar esse primeiro dia de campanha que as bênçãos de Deus descerá sobre todo o povo brasileiro. Eu quero declarar que o engano não prevalecerá. Eu quero declarar que as hostes do inferno da maldade não corresponderão sobre o coração dos brasileiros, mas prevalecerá a verdade da palavra de Deus. Eu quero declarar libertações durante esses 21 dias de campanha. Que a presença do Senhor esteja sobre as nossas vidas.
Que a palavra de Deus entre no nosso coração e que o Espírito Santo de Deus nos constranja e nos convença a verdade. Eu quero declarar que prevalecerá a verdade de Deus. Eu quero declarar um tempo novo sobre todo o Brasil. Eu quero declarar sobre ministros, pessoas que levam a palavra, a autoridade do Senhor sobre todos esses dias de dificuldades. Eu quero declarar sobre a vida de pessoas, saúde, paz, segurança do Senhor, direcionamento de Deus. Eu quero declarar libertação. Que a graça do Senhor, a presença dEle, habite dentro dos nossos lares e que não haja distorção de palavra. Que não viemos trocar princípios estabelecidos pelo Senhor para viver sobre o engano. Que permaneça a vontade de Deus e que aconteça aquilo que o Senhor quiser que aconteça. Juntos, em oração, em retidão ao Senhor, em propósito com Ele, somos mais fortes. Deus levanta pessoas para serem porta-voz de oração. E Deus me levantou para clamar por todos os propósitos, clamar pelas almas escravizadas, clamar pelas pessoas que estão doentes, que estão adoecidas da alma, pessoas que estão vazias, pessoas que sofreram traumas, pessoas que foram abandonadas, pessoas que não tiveram ninguém para as instruir, para as ensinar. Eu clamo por toda a nação brasileira. Eu clamo por todos os pais, mães. Eu clamo por todas as geradoras. Eu clamo por todos os jovens, por todos os adolescentes, por todos os filhos. Eu clamo neste dia de hoje. Eu clamo para que a obediência do Senhor desça sobre todo o Brasil. Eu clamo para que haja arrependimento sobre todos os povos. Eu clamo pela justiça de Deus. Que o Senhor, Ele haja de maneira sobrenatural sobre toda a nação brasileira. E que o poderio de Deus se estabeleça sobre toda a nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos estar aqui todos os dias, trazendo uma palavra de fé, de esperança, de ensinamento, de motivação. Não se esqueça, Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto e orar. Eu peço para você, se dê a oportunidade de orar ao Senhor, se dê a oportunidade de abrir a palavra. Diga para Deus: Senhor, será que verdadeiramente eu estou correto nas minhas escolhas? Será que verdadeiramente eu estou apoiando os governantes certos? Será que verdadeiramente, Pai, não é só pelo meu orgulho, não é só pelos meus prazeres, não é só pela minha vontade, não é só pelo meu engano? Peça para Deus te dar o direcionamento. Permita-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Permita-se deixar a palavra do Senhor falar com você. Amanhã estaremos aqui, nesse mesmo horário, nessa mesma comunhão, buscando ao Senhor e transbordando sobre as vidas. Não se esqueça que Deus, Ele é o Criador de tudo e Ele é justo. E ninguém passa despercebido diante dele. E a soberania de Deus será estabelecida sobre toda a nação brasileira. Amém? Deus abençoe a cada um. Mateus, capítulo 6.